quando ele se coloca em um estado vibratório, mental, emocional, receptivo, sensível à inteligência, à egrégora daquela planta, a condição vibratória dessa operação provoca um impacto também no próprio alquimista. Então, o alquimista, ele ao mesmo tempo que é um operador, ele também é uma matéria que está passando por um processo de transformação interior. Eu falei aqui em alquimia espagírica, ou espagiria alquímica, talvez esse termo possa ser novo para você. Então, a espagiria é um termo atribuído a Paracelso. Paracelso cunhou esse termo. Ele vem de uma palavra grega que, para ser aqui bem simples, significa separar, dividir, extrair e reunificar ou unificar. Então, na prática, a gente coleta uma planta medicinal ou de outro reino, né, de caso, por exemplo, de um metal. A gente também, o processo em linhas gerais é o mesmo, muda, né, as particularidades conforme o reino que se trabalha. Mas vamos ficar aqui no reino vegetal, que é a porta de entrada da espagiria, também chamada de espagiria vegetal. Então a gente pega, por exemplo, uma planta medicinal e faz a sua separação, né, em 3 partes: mercúrio, enxofre e sal. Sendo que esse mercúrio não é o mercúrio da tabela periódica, o sal não é o sal da cozinha, o enxofre não é o enxofre lá da tabela periódica. São nomes de princípios filosóficos ou substâncias alquímicas. Então, em cada reino, cada uma dessas substâncias se manifestam de uma forma diferente. Então, no reino vegetal, por exemplo, o princípio enxofre ou ânima se manifesta principalmente nos óleos essenciais. Então, a gente pega essa planta, destila e extrai o seu óleo essencial e guarda. Aí, o que sobra desse processo? A gente fermenta e dali a gente extrai o princípio mercúrio, que se manifesta principalmente no álcool dessa planta. Aí a gente separa essa fase líquida ali, ele produz um vinho, desse vinho a gente promove sucessivas destilações, retificações e para trabalhar a pureza desse mercúrio. Aí o que sobra desse processo de fermentação, a gente calcina até chegar a umas cinzas bem clarinhas, daí a gente faz lixiviação, coagulação e extrai o sal sales, que é o princípio sal. Então, essa fase da espagiria, é o espal, que é extrair, dividir, separar. Em seguida, né, após essa extração, a gente faz a purificação de cada um, né, desse material e depois reunifica ou reúne, né, esses 3 materiais em apenas um único corpo incorruptível, que é chamado também de magistério, primeiro ser, quinta essência. Então, esse é um grande resumo de apenas uma das coisas que a gente pode fazer. A gente pode trabalhar, por exemplo, com tinturas simples, tinturas espagíricas, tintura espagírica canônica. A gente pode produzir a pedra vegetal, circulatos, mas é um processo que ele tem muitas variações. Então, agora, voltando aqui para as condições para que a gente consiga realizar isso. Eu consigo fazer isso no apartamento? Ou preciso de um grande laboratório, preciso de espaço, preciso cultivar um grande volume ou variedade de plantas medicinais? Bem, quando eu comecei na alquimia de laboratório, eu morava em apartamento. Depois, né, muitos anos depois, é que eu passei a morar em casa, como até hoje eu moro em casa com um pequeno quintal, né, na frente e nos fundos. Então eu até cultivo alguma coisa, não muito, mas tem alguma coisa aqui. Mas eu já adianto que assim, essa é a condição ideal. A gente está falando aqui num modelo ideal, é esse, que o próprio alquimista cultive
as suas plantas medicinais, as suas ervas medicinais, ou que pelo menos ele vá na natureza e faça a coleta desse material, leve para o seu laboratório e submeta ao processo alquímico espagírico. No entanto, como uma parte significativa das pessoas moram em apartamento, é natural que não tenha nem muito espaço e muito menos um terreno para cultivar e nem tempo para ficar cuidando disso diariamente, porque isso requer tempo, energia ali para você cuidar, acompanhar disso quase que diariamente. Então, para quem mora em apartamento, você vai poder sim fazer muitas coisas, não 100%, mas praticamente quase tudo o que se faz numa casa, com algumas adaptações. Então, você precisa, na verdade, para boa parte das operações, uma mesa também ali de 1,5 m, não precisa ser muito mais do que isso. E ali você vai apoiar um fogãozinho elétrico, por exemplo, ou um bico de Bunsen, e um balão ou Erlenmeyer, um elmo, um recipiente ali coletor, e com essas 3 vidarias e esse equipamento ali para promover o aquecimento, você vai conseguir preparar a sua água destilada, que é necessária para o trabalho espagírico, uma boa água destilada. Não vá comprar isso na farmácia, ela deve ser preparada por você. Ou, se você não tiver possibilidade, você coletar a água da natureza, da chuva. Se você mora num lugar que a poluição atmosférica não seja um problema, mas você vai conseguir, com um equipamento simples desse, como que apareceu aqui no vídeo, você vai conseguir preparar a sua água destilada, você vai conseguir retificar o óleo essencial, você vai conseguir fazer as sucessivas destilações do álcool. Para retificar, você pode colocar ali um acessório entre o balão de aquecimento e o elmo, que é aquela parte lá de cima que tem uma curva lateral. Você vai colocar uma coluna ali, também uma coluna Vigreux, que tudo isso você encontra na internet. Vai conseguir fazer as suas destilações sem problema nenhum. Você vai conseguir fazer o primeiro C, o magistério, a quinta essência, enfim, quase todas as operações. O que você não vai conseguir fazer no apartamento? Trabalhar com fundição de metais. Bem, se a gente forçar um pouquinho até dá, mas não sem comprometer a segurança. Então isso eu não recomendo que você faça em apartamento, que você faça fundições dentro. Você vai colocar em risco você, sua família e os vizinhos aí do seu prédio, ou do seu condomínio. Então, eu não recomendo que você faça isso. Nem recomendo que você comece pelos metais sem antes dominar o reino vegetal. Em termos de recursos financeiros, bem, se você está assistindo esse vídeo, obviamente você está vendo ou através de um celular, um tablet, um computador ou a televisão. Se você teve condições de adquirir esse equipamento, sem sombra de dúvidas que você vai conseguir comprar o equipamento necessário para realizar essas operações que eu acabei de mencionar. Com um kit simples como esse que apareceu aí no vídeo, você vai investir menos de 3 dígitos. Aí vai depender do volume, de marca, mas menos de R$1.000 você monta esse kit inicial e que vai durar muitos e muitos anos. Por exemplo, o elmo que apareceu aí no vídeo, eu tenho ele há 5 anos. Está perfeito. Então, você cuidando muito bem, limpando, mantendo guardadinho, com aquele cuidado para não quebrar, não trincar, você vai levar essa vidraria para o resto da sua vida. O que você não vai conseguir fazer, por exemplo, com esse kit aí? Destilação por arrasto a vapor, que você vai precisar de um equipamento de arrasto a vapor. Você pode até depois adaptar esse daí, mas eu não vou entrar nesse detalhe operacional. E talvez você, por não ter talvez acesso a um volume
relativamente grande de ervas aromáticas, você não vai conseguir também produzir uma quantidade suficiente de óleo essencial. Aí o que eu recomendo nesse caso? Algo que eu já fiz muito. De vez em quando eu ainda até faço, quando eu quero trabalhar com uma planta medicinal, por exemplo, que eu não tenho acesso a ela fisicamente, né? Não cultivo, não conheço ninguém que tenha. Você pode comprar o óleo essencial na internet e retificá-lo espagiricamente no seu laboratório, utilizando esse kit aí que apareceu no vídeo. Simplesmente com esse óleo essencial você já vai conseguir produzir alguma coisa. Você também pode comprar essa erva pela internet. Você pode comprar o óleo essencial e um volume pequeno dessa erva aromática pela internet. Muitos sites comercializam. Você pode, desde o Mercado Livre até outros que comercializam produtos naturais. Então você vai comprar uma quantidade pequena e vai, por exemplo, fazer uma tintura. Você pega essa erva, faz a maceração nela, uma maceração alcoólica, e produz a sua tintura. É até o caso, por exemplo, de Daniel, eu não posso comprar nem esse kit aí que você falou, que é baratinho, nem isso eu posso fazer. Você vai providenciar potes aqueles que preferencialmente tampa com rosca, ou aqueles que tem o fechamento hermético, né, que tem aquela pressãozinha, e ali você vai colocar, né, a sua erva medicinal e uma solução preparada ali com álcool de cereais, um pouquinho de água destilada, né, ajustar ali a concentração e fazer a sua maceração, filtra, pronto, você já tem uma tintura simples. Nem vai precisar utilizar equipamentos que eu mostrei aqui no vídeo. Então, você no apartamento consegue produzir bastante coisa. Tempo necessário. Bem, você não precisa ficar de frente ali para a bancada todo o tempo da operação, até porque muitas operações você vai ligar, por exemplo, de manhã e só vai desligar de noite ou horas depois. A maceração você vai guardar ali um ciclo lunar, por exemplo, e deixá-la ali. Então você não precisa ficar o tempo todo. Agora, durante a semana, você vai investir um tempinho ali para acompanhar, para estudar. Agora, tem uma coisa que muitos não sabem, é o seguinte: a espageria não se resume, né, com o objetivo ali de produzir medicamentos naturais, remédios naturais. A espageria ela não se resume a isso. Claro que apenas isso já já vai fazer uma diferença enorme na vida da pessoa, mas o processo completo não se resume à produção de elixires medicinais. Quando um estudante de alquimia ele trabalha de forma consciente, imbuindo-se bem do significado daquele procedimento que ele está realizando, que aquela erva medicinal está sob a regência de um determinado astro, quando ele começa no dia e horário propício, quando ele se coloca em um estado vibratório, mental, emocional, receptivo, sensível à inteligência, à egrégora daquela planta, a condição vibratória dessa operação provoca um impacto também no próprio alquimista. Então, o alquimista, ele ao mesmo tempo que é um operador, ele também é uma matéria que está passando por um processo de transformação interior. Então, ainda que você ainda não... Já na fase da preparação, quando você abre esse vegetal, quando você prepara ele espagiricamente ou alquimicamente, você está se expondo a uma vibração. Quando você se coloca no estado receptivo, na frequência mental propícia, você tem uma interação energética com esse ser. Então, algo ali dentro de você é colocado em movimento e provoca, sim, transformações. Então, o processo de se operar no laboratório também é um processo espiritual iniciático, no sentido de provocar transformações interiores. Então, jamais negligencie. Se você tem condições,
de trabalhar com a alquimia de laboratório. Então, é um processo que mexe não apenas com o nosso corpo físico, né, quando a gente faz uso desses preparados, mas também espiritual, na medida que a gente se entrega a esse processo. Desde a operação até a toma, existe um processo espiritual também em movimento. Eu sou Daniel Fidelis, receba o meu fraterno abraço, até o nosso próximo vídeo.